Eu quero que você acompanhe, que vamos colocar e acompanhe de uma forma inteiramente diferente de como você acompanha qualquer fala, qualquer coisa que você escuta. É necessário que você perceba a clara diferença entre o entendimento e a inteligência. Nós temos confundido isso. Para nós, inteligência é entendimento. E não é. Inteligência é algo totalmente diferente de entendimento. Para nós, inteligente é aquele que entende bem as coisas. Para mim, inteligente é a consciência. A consciência é inteligente. O inteligente que entende bem as coisas está vendo, focado em particularidades. É como a objetiva de uma câmera fotográfica. Quando você olha um objeto, através dessa câmera, você está buscando o foco. O foco é o entendimento visual de uma particularidade. Um determinado objeto. O pleno entendimento em uma objetiva, em uma câmera, a lente de uma câmera fotográfica, o entendimento é a objetividade daquele quadro. E isso acontece quando o foco é perfeito. E todas as condições dessa visualização estão perfeitas. O tempo de exposição, a luz e assim por diante. Não é minha especialidade. Eu chamaria isso entendimento. Entendimento é focar em uma particularidade. Inteligência não está presa à particularidade. Enquanto a inteligência tem o quadro inteiro, o entendimento tem um objeto iluminado, focalizado. Na sua vida, o entendimento tem se tornado muito importante e a inteligência tem sido desprezada. Você não pode ver o todo sendo inteligente. Sendo inteligente, você tem entendimento de particularidades.
do que é essa assim chamada sua vida. Na inteligência você é a consciência. E assim não está preso a particularidades. A mente egóica está presa a particularidades. Ela está presa a objetos. Não consegue ver o todo. O julgamento da sua vida, a avaliação da sua vida, a medição de consequências em sua vida representa uma ação do entendimento, dessa assim chamada inteligência. Mas isso de fato não é nada inteligente, porque não há consciência. Dá para acompanhar isso? Você não sabe e acredita saber. Você confunde o entendimento dentro de uma lógica razoável, de um determinado quadro existencial, isso que eu costumo chamar minha vida, como sendo a realidade. Isso não é nada inteligente. Ou se ser inteligente significa entender bem as coisas, vendo preso a particularidade, ok. Mas se inteligência é essa presença da consciência, capaz de lidar com o todo, sem nenhuma necessidade de entendimento, isso é outra coisa. Satsang é um convite à inteligência. Inteligência é consciência. Não é a inteligência do inteligente. É a inteligência do sábio. Na inteligência do sábio não há entendimento. Assim como todo panorama fora da visão daquela objetiva da câmera fotográfica. Ir além dessa particularidade do pensamento, do sentimento, da sensação, da emoção, do corpo e da mente, ir além dessa particularidade, ir além dessa limitação, é algo possível em sua real natureza, que é inteligência, que é consciência. O ego é imediatista. O ego lida com particularidades. O ego está preso à sua subjetividade, que ele chama de ser objetivo.
Mas ele só faz isso em uma parte. Quando o todo é negligenciado em favor da parte, a ilusão está presente. O sentido de separação está presente. Dá para acompanhar isso? É assim que nós pensamos. É assim que esse mim pensa. Esse eu pensa. É isso que nós chamamos ser lógico, ser inteligente, ser objetivo. Aí está o conhecimento. Sempre limitado. Você precisa ir além da mente. Ir além dessa objetiva. Ir além desse quadro. Disso que você chama a minha história, a minha vida, a minha realidade, o meu mundo, a minha existência, as minhas relações. A verdade está quando a consciência está. Isto é inteligência. Não é a inteligência de alguém inteligente. É a inteligência. Isso não é de alguém. Assim como a consciência não é de alguém. Assim como o todo não é de alguém. Assim como uma particularidade não é de alguém. Mesmo um grande quadro, um grande panorama, se está em um quadro, é uma particularidade. O maior que seja o alcance do conhecimento, por maior que seja o alcance do entendimento, ele jamais será inteligência. Ele pode ser inteligente, mas não é inteligente. Não há nenhuma inteligência em ser inteligente. Isso é como ser capaz de um panorama comparado a um pequeno quadro de 2 ou 3 objetos em um cenário. O artista é o sábio,
Porque ele não lida com as formas. Ele lida com a natureza das formas. Ele não lida com linhas e particularidades da forma. Ele lida com o espaço aonde as linhas e as particularidades da forma aparecem. Meu convite à realização de Deus, a realização da verdade, é ser o que você é. É dizer para você, assuma o que você é. Você está além do conhecimento. Você está além de um pequeno quadro, com alguns poucos objetos, ou mesmo de um panorama muito grande, mas enquadrado dentro de uma moldura. O ego é isso. Por mais espiritual, por mais bem preparado, por mais inteligente, por mais experiente e conhecedor, ele continua dentro de um quadro. Quadro do entendimento. Quadro do conhecimento. O quadro do ser inteligente. O ser não é inteligente. A consciência não é inteligente. O ser é a inteligência. A consciência é a inteligência. A verdade não é inteligente, a verdade é a inteligência. Não é possível a liberdade para o inteligente. A liberdade está na mente. A liberdade está fora do conhecimento, fora da mente. Não há ser liberto. Não há ser inteligente. Não há ser sábio. Não há ser verdade. A verdade, a inteligência, a liberdade não é pessoal. Ela não é particular. Ela não é de alguém. Ela é a natureza do ser. Preso à ideia, eu sou o corpo. Eu sou a mente. Vivendo no mundo e entendendo bem as coisas, senhor e conhecedor do que se passa à minha volta, experiente e conhecedor da minha vida, você continua como uma pessoa.
O inteligente sente orgulho de sua inteligência, porque ele entende bem as coisas que outros não entendem. Ou ele entende com maior amplitude, com maior acuidade, com maior singularidade, com maior liberdade. Mas essa acuidade, essa liberdade está limitada a essa vaidade, a essa arrogância de ser mais. Ser mais. Pensamento não é inteligência. É o que há de mais inteligente, mas não é inteligência. A psicologia lida com o pensamento. A espiritualidade lida com o pensamento. A filosofia lida com o pensamento. A praticidade lida com o pensamento. As ideologias, todas, sem exceção, estão lidando com o pensamento. De fato, o pensamento é algo bastante inteligente. Uma bela ferramenta. Assim como uma lente objetiva de uma câmera fotográfica, capaz de ver os detalhes. E se a máquina é muito, muito, muito boa, se ela é uma máquina profissional, ela é bastante inteligente. Mas só fica nisso. Agora mesmo estávamos com uma agora aqui. Ela busca o foco automaticamente. E eu pude perceber isso. Ela tem uma inteligência do inteligente muito prática, muito objetiva. Mas é a inteligência do inteligente. Algo sempre limitado. Porque só pode ficar com uma parte. A parte que escolhe. A parte que assim resolve conhecer. A parte que assim resolve saber. Me respondam. Todo conhecimento humano não está baseado nisso? Numa escolha? Um ramo? Apenas um ramo. Apenas uma parte. Tudo isso, como todos os assuntos, podem ser explorados por horas e horas e horas e horas. Mas é só mais um assunto. É só mais um conhecimento. Essa fala, por exemplo, agora não tem qualquer importância, porque isso vai ficar a serviço de um ser inteligente. Isso não pode lhe dar inteligência. Claro isso? Nenhum conhecimento pode lhe dar inteligência.
Nenhuma especialização que é só o aprofundamento em um ramo, em uma especialidade, em uma particularidade, pode lhe dar algo além disso. E quem pode receber tudo isso? Um ser inteligente. Nós nos orgulhamos de nossa inteligência. A nossa civilização é bastante inteligente. Nossas realizações são todas de seres inteligentes. O sábio, o iletrado, é pura inteligência. O tolo, o homem sábio, o culto, é bastante inteligente. Nossa habilidade de conhecer o que se passa no mundo é como a nossa habilidade em conhecer o que se passa em nossa vida pessoal, particular. Perfeita habilidade de um cego em definir cores. Em explicar as cores. Se essa assim chamada sua vida está restrita a ser uma vida inteligente, você está em limitação. Não há sabedoria nisso. Não há verdade nisso. Não há inteligência nisso. Não há amor. Amor é inteligência. Verdade é inteligência. Quando eu falo de amor, a palavra amor não é o amor que você conhece. Não é o amor do conhecido. Não é o amor que carrega um oposto. Não é o amor que lida com formas, mas é o amor que reconhece o espaço. É o amor do real artista. Artista não é alguém. Artista é a arte de ser. Inteligência. Amor e verdade. Inteligência. Presença. Consciência. Liberdade. Nada disso é algo pessoal. Nada disso pode ser usado
e aprofundado, com base no entendimento, como nós fazemos com todos os ramos do conhecimento. O sentido de separatividade está presente no entendimento. A realidade, a verdade da ilusão disso está na inteligência. A inteligência percebe a ilusão do sofrimento. O inteligente continua sofrendo. Mesmo em todo esse conhecimento acerca dessa ilusão. O que se faz com o entendimento, de forma teórica. A compreensão de sua real natureza é meditação. Isso não requer ser inteligente. Só requer inteligência. A inteligência está exatamente em não se confundir com particularidades, em não se confundir com esses sentimentos, com esses pensamentos, com essas sensações, com essas emoções, com essa história, com esse quadro, com esse cenário que se apresenta. Isso é possível, sim, em sua natureza real, porque você não é o corpo, você não é a mente, você não é a história, você é essa consciência que quando não se confunde, quando não submerge, quando não mergulha nessa ilusão de vida pessoal, de vida privada, de vida particular. Fica claro nessa inteligência que não há alguém aí. Isso é meditação. Meditação não tem nada, absolutamente nada a ver com olhos fechados, uma certa postura física, um mantra sendo cantado ou sendo ouvido no fundo, uma determinada postura física, uma determinada respiração, olhar sem um observador, sem se prender a uma objetiva. Sem se prender a uma particularidade. Então a meditação está presente. É necessário que esse espaço tenha a liberdade de ser o que ele é. Um espaço sem mobílias. Essas mobílias da experiência, essas mobílias do conhecimento, essas mobílias das crenças, das certezas e incertezas,
essas mobílias da identificação com sensações no corpo, com sentimentos, com a história de alguém aí nessa coisa. Hum? Eu não posso lhe convidar a ser inteligente, mas eu posso lhe convidar a assumir ser. Isso é inteligência. Eu estou todos os dias convidando você a abrir mão, a soltar, a não confiar, a deixar solto a ideia, a crença, essa ilusão de ser alguém. Esse é o meu convite para essa inteligência que é amor, que é liberdade, que é a real paz, que não tem um oposto, que é o conflito, a guerra, que é a real felicidade, que não tem um oposto. Isso está agora, aqui, como sua natureza real, sem ego, sem o sentido de alguém aí, sem esse mim.